O Wen chega pra Sombra e já manda real. O que você fez com o Nigun? Mas a Sombra, na maior calma, responde que o Nigun ainda tá ali, só que sem controle do próprio corpo no momento. Ela explica que levou um tempo até quebrar o Nigun emocionalmente o suficiente para ele perder o controle, mas depois de um pouco de manipulação, o cara não vai voltar ao normal tão cedo. O Wen fica pistola com a Sombra por ter feito isso com o Nigun, mas a Sombra só dá risada e bota a culpa nele, dizendo que se o Nigun perder o próprio corpo, o problema é dele. Ela ainda solta que estava de boa só atormentando o Nigun e mandando os aldeões um por um pro mundo dos demônios, até o Wen aparecer e estragar tudo. Agora a Sombra fala que vai ter que matar ele pessoalmente e ainda provoca, dizendo que o Wen não vai ter coragem de fazer nada contra ela, porque se tentar matá-lo, vai acabar ferrando o Nigun junto. A Sombra parte pra cima e o Wen desvia rapidão, tentando prendê-lo numa barreira. Mas a Sombra se liberta facinho, já que pode usar artes anti-espírito, tornando qualquer barreira dessas inútil contra ela. O Wen até poderia manter o cara preso se usasse todo o poder para reforçar a barreira, mas a Sombra não dá essa chance. A Sombra invoca vários monstros para atacar os aldeões, forçando o Wen a ir salvá-los. O Wen ergue uma muralha para segurar os monstros e manda os aldeões correrem enquanto ainda dá tempo. Mas a Sombra não tá afim de deixar ninguém escapar. Ela invoca mais monstros e destrói a barreira, soltando as feras no povoado. O Wen não aceita deixar ninguém se machucar, então cria vários clones de si mesmo e manda eles protegerem os aldeões. Mas isso ainda não é o bastante para garantir a segurança de todo mundo, e um aldeão acaba sendo pego, e bem quando o Wen se distrai, a Sombra, sorrateiro, se aproxima e mete um golpe direto na cara do Wen sem dó. Sombra começa a atacar sem parar, e o Wen tá quase desviando e revidando, mas no último segundo percebe que isso poderia ferir o Nigun. Então, ao invés de contra-atacar, ele ativa sua habilidade Fortaleza Imóvel que bloqueia os golpes da Sombra. Mas tem um problema, agora ele também não pode se mexer. A Sombra, todo debochado, solta que matar o Nigun seria a única forma de acabar com essa treta de uma vez. Mas ela sabe que heróis, como o Wen, nunca fariam isso. Ela provoca ainda mais, dizendo que é fascinante ver como o Wen ainda tenta salvar o Nigun, mesmo sabendo que se matasse ele poderia salvar todas as outras pessoas que estão sendo atacadas pelos monstros. Mas o Wen não aceita essa lógica nem a pau. Ele odeia a ideia de ter que sacrificar uma pessoa para salvar o resto. Ele quer salvar todo mundo, então ele começa a gritar pelo Nigun, pedindo para ele acordar e tomar de volta o controle do corpo. A Sombra ri e diz que o Nigun já fechou o coração e que as palavras do Wen nunca vão alcançá-lo. Mesmo assim, o Wen não desiste. Ele avança, ignora os socos da Sombra, segura ela pela camisa e mete uma cabeçada bem no meio da cara dela. E enquanto faz isso, ele grita pro Nigun: "Se liga, mano, não deixa essa Sombra desgraçado te apagar." A Sombra debocha, falando que a mente do Nigun já era e que ele nunca deveria ter existido em primeiro lugar. Ela diz que a vila teria sido melhor sem um fraco como ele liderando. Mas de repente, algo muda. O Nigun escuta a voz do Wen chamando por ele. O Wen lembra ele da vez que se encontraram antes, quando o Nigun disse que queria proteger o domínio de Rick. Mesmo tendo sido enganado e escolhido o caminho errado, o Wen sabe que no fundo o Nigun sempre quis proteger seu território. Ele pede pro Nigun olhar dentro do próprio coração e lembrar por que se importava tanto com aquele lugar. E aí, o Nigun começa a lembrar. Ele pensa nos tempos que passou com seu pai, quando seu pai cuidava do domínio. Talvez ele quisesse ser como ele, mas não era só isso. Ele sempre admirou o pai, porque onde quer que ele fosse, era cercado por rostos sorridentes. Isso rolava porque ele cuidava do território, e o povo também se importava com ele. Lá na vila, os moradores ainda estavam sendo atacados, mas o cara da vila percebe que os monstros morrem se forem acertados nos olhos. Com isso, os aldeões finalmente conseguem revidar. Esse cara então grita pra geral que o Nigun estava sendo controlado por um demônio e que eles precisam ajudar ele. Mas a galera fica na dúvida, por que diabos ajudariam o cara depois de tudo que ele fez? O homem entende a raiva de todo mundo. Ele mesmo tá puto com o Nigun, mas lembra que já decidiram lutar para proteger o lar deles. Primeiro, salvam todos. Depois, resolvem o que fazer com o Nigun. Nigun sabe que fez merda e que não tem desculpa. Mesmo tendo sido manipulado pela Sombra, ele devia ter sacado tudo antes de chegar nesse ponto. Vai ser osso encarar o povo depois de toda a destruição que ele causou à vila, mas se não fizer isso, nunca vai seguir em frente.
Com isso na cabeça, ele levanta e começa a retomar o controle do próprio corpo, pronto para encarar as consequências. Enquanto isso, a sombra acorda depois de levar uma cabeçada do En. Ele olha para En e solta um deboche. Não adianta, você nunca vai alcançar o Nigun. Mas, no segundo seguinte, ele trava. Nigun tá brigando pelo controle do próprio corpo. Sombra berra para ele desistir, dizendo que por mais que tente, nunca vai conseguir expulsá-lo. Só que Nigun já tomou uma decisão. Se for para acabar assim, ele vai levar a sombra junto. Sem hesitar, ele saca uma faca e crava no próprio coração. En fica em choque, tenta correr até ele, mas Úrsula segura seu braço e diz que eles não podem deixar o sacrifício de Nigun ser em vão. Dentro da mente de Nigun, Sombra xinga ele de tudo quanto é nome por ter sido maluco o suficiente para se esfaquear. Mas Nigun já aceitou seu destino. Antes de ir, tem uma coisa que ele precisa dizer. Desde o começo, ele sempre teve um pressentimento ruim de que Sombra não era só uma ilusão qualquer, mas ignorou porque achava que ele era um amigo. Mesmo sabendo que Sombra só estava se aproveitando, ele ainda o considerava um amigo. Talvez no início Sombra estivesse só fingindo, mas suas palavras e conselhos ajudaram Nigun. Então, apesar de tudo, ele queria agradecer. Sombra fica enojado com essa sentimentalidade e diz que se ele quer morrer, que morra sozinho, porque ele não vai ficar ali para isso. Sombra tenta fugir, procurando um novo hospedeiro, e vai direto na direção da Mia. Mas antes que consiga possuí-la, En lança sua espada direto no corpo da Sombra, impedindo sua fuga. Sem perder tempo, En corre até Nigun e puxa a faca do peito dele, tentando curá-lo. Ele se convence de que Nigun vai ficar bem, porque a magia de cura da Yuri é forte o bastante para curar qualquer coisa. Só que Nigun já está no limite, e En percebe que não há nada que ele possa fazer. Nesse momento, Yuri aparece e diz para ele não desistir. Por quê? Aconteça o que acontecer, ela vai trazer Nigun de volta. Na mente de Nigun, ele está perdido no meio da escuridão, até que uma luz em mão aparece, estendida para ele. Pouco depois, ele acorda. En e Yuri ficam aliviados por vê-lo bem, mas Nigun não está feliz. Ele grita com os dois por terem trazido ele de volta, dizendo que morrer era a única forma de pagar pelo que fez. En rebate, dizendo que sacrificar uma vida nunca é a resposta, e que por mais que Nigun tente, ele não vai deixar isso acontecer. Além disso, não é como se os aldeões quisessem ver ele morto. Eles podem odiá-lo por tudo que aconteceu, por todas as perdas, mas a morte dele não vai trazer ninguém de volta. Por isso, eles esperam que ele continue vivo e pague pelos seus erros, enfrentando as consequências. Nigun finalmente entende o que precisa fazer e agradece aos aldeões por darem uma segunda chance para alguém como ele. En e Yuri respiram aliviados por tudo ter acabado, mas logo percebem que Yuri usou o poder demais e tá quase desmaiando. En olha para Yuri e pergunta se tá tudo certo. Ela força um sorriso e diz que sim, só tá um pouco cansada. Sem pensar duas vezes, ele pega ela no colo e leva até uma árvore para ela descansar. A galera fica observando, meio sem acreditar que ela gastou tanta energia só para salvar uma única pessoa. De repente, Alice percebe algo estranho e chama a atenção da Yuri, apontando para o corpo da Sombra. O bicho ainda tá vivo, ou pelo menos um pedacinho dele. O miserável começa a se arrastar o mais rápido que pode, tentando fugir, mas antes que vá longe, Pina mete uma barreira nele. En chega mais perto, tentando entender a situação, e o Zula explica que a Sombra estava tentando escapar. Ele respira fundo e fala que vai resolver essa parada. Olhando diretamente para o demônio, En diz que tem umas perguntinhas para ele, tipo por que os demônios estão atrás dele e qual é a jogada deles. A Sombra, toda arrogante, diz que nunca ia trair os companheiros, mas aí En manda o papo reto, ou fala, ou some da existência. Com isso, Sombra resolve abrir o bico. Ela revela que tem uma ordem direta para eliminar En o mais rápido possível. Mas no instante que está prestes a soltar o nome de quem deu a ordem, BUM! Ela explode. Úrsula olha para o rastro que sobrou da Sombra e comenta que provavelmente quem está por trás disso botou um feitiço de segurança, um tipo de trava mortal, caso algum demônio tentasse soltar informações sigilosas. Mais tarde, já de noite, En reúne os aldeões e dá a notícia. O demônio foi derrotado de vez. O povo comemora e agradece por toda a ajuda. Mas no meio da celebração, Mia fica meio abatida, porque agora isso significa que En vai embora. Ele percebe e tranquiliza a garota, dizendo que vai voltar para visitar. Nigun também agradece En por salvar a vila.
Mesmo sabendo que não está em posição de pedir nada, ele solta um pedido: que En continue ajudando o domínio Rick, mesmo que seja só um pouco. A região é atacada por monstros direto, e só a presença de En já seria o suficiente para manter as criaturas afastadas. Os aldeões, vendo a situação, reforçam o pedido. Eles estão dispostos a lutar pelo lar deles, mas ter En como apoio seria uma baita ajuda. En fica sem palavras com esse pedido do nada, e as coisas vão escalando até que do nada ele acaba sendo nomeado o novo senhor do domínio Rick. Ele fica em choque com a decisão, mas parece que o rei já estava com essa ideia na cabeça. Como forma de reconhecimento pelos atos heróicos dele, ele já ia dar um título nobre de qualquer jeito. E para completar a surpresa, Nigun pediu por conta própria para transferir o título para En antes de se entregar voluntariamente pelos crimes que cometeu. Com isso, os problemas na capital foram resolvidos, a corrupção no domínio Rick foi exposta e um demônio foi derrotado. Se isso não merece uma recompensa, nada mais merece. En se sente honrado, mas fica na dúvida se deve aceitar, já que não sabe se consegue lidar com todas as responsabilidades de um senhor. Mas aí Jasper dá aquele empurrãozinho dizendo que pode cuidar da burocracia para ele. Além disso, virar nobre vai abrir várias portas e conexões, o que pode ajudar En a conseguir informações sobre as masmorras secretas. Pensando bem, a ideia já não parece tão ruim, então ele se vira para o rei e aceita a posição. O rei sorri satisfeito, mas quem fica ainda mais feliz é a princesa. Agora que En é nobre, não tem mais nenhuma regra impedindo ela de casar com ele. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Temos capítulos novos toda semana. Eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.